Então, sejam bem-vindos os alunos das turmas que estão iniciando, dos polos de Porto Alegre, Ponta Grossa. Manda um oi aí para nós, pessoal, no chat. Também polo de Campos dos Goytacazes, Barueri, Araraquara e São José, Florianópolis. Sejam bem-vindos também os enfermeiros, colegas, ativistas do parto humanizado que estão conosco, nos assistindo nesse momento. Nós vamos falar um pouco sobre o parto humanizado, esse movimento que veio a uma contraposição à forma de nascer no país, e sobre as competências da enfermagem obstétrica hoje. Então, a gente vai falar da atuação do enfermeiro obstetra, também da formação do enfermeiro obstetra. Essa categoria profissional, ela vem crescendo muito no nosso país. A enfermagem obstétrica, ela vem sendo valorizada pela competência do cuidado no pré-natal e do cuidado no parto. Então, a sua assistência, ela é competente. Os diversos estudos científicos mostram que os desfechos maternos e perinatais, quando a assistência é realizada pelo enfermeiro obstetra, ela é mais positiva. E vários órgãos vêm reconhecendo a enfermagem obstétrica através, diante de estudos científicos fortes, como sendo a profissão apropriada para atuar na gestação e no parto. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, neste ano de 2020, lançou o marco Nursing Now, que tem como objetivo mostrar, reconhecer o trabalho feito pela enfermagem obstétrica, também de defender mais investimento, educação, desenvolvimento nessa área obstétrica para nós profissionais, né? Então, observando os estudos científicos que mostram que o enfermeiro obstetra faz o diferencial em relação a uma melhoria de qualidade de assistência, uma melhoria nos índices, diminuindo os índices de mortalidade, de morbidade materno, fetal, perinatal, neonatal, se observa esse reconhecimento da enfermagem obstétrica. Então, vários estudos foram realizados e comprovaram que quando o modelo de assistência ao parto é realizado com enfermeiras obstétricas, se obtém um desfecho mais favorável em relação à saúde, mãe e bebê. A OMS, ela considera o enfermeiro obstetra como o profissional mais apropriado para acompanhar tanto o pré-natal quanto o parto de risco habitual. E como a OMS ela considera isto dessa categoria profissional, da nossa categoria profissional, eu pergunto para vocês qual é a base da assistência do enfermeiro obstetra? Qual é a base do cuidado, da assistência do enfermeiro? Hoje, a obstetrícia num todo, o trabalho do enfermeiro obstetra no todo, ele é baseado em evidências científicas. Hoje, na atualidade, não tem outra forma de se trabalhar a obstetrícia e querer obter um desfecho favorável sem ter como base uma assistência baseada nos fortes estudos científicos. A obstetrícia, para a gente entender, até pouco tempo atrás, ela era baseada no achismo. O que acontecia? Eu achava que aquele determinado procedimento que eu realizei de forma isolada, com determinados mínimos números de pacientes, e deu um resultado bom,
eu achava que deu certo e passava a realizar esse determinado procedimento com várias mulheres, e esse procedimento se tornava rotineiro. Então, a gente pode dar diversos exemplos, passar essa noite inteira aqui conversando sobre procedimentos que eram utilizados no passado sem respaldo científico algum, sem um estudo científico forte que comprovasse a sua eficácia, a sua utilização ou até mesmo a sua contraindicação, né? Um exemplo que a gente pode dar é da episiotomia. O que aconteceu com a episiotomia? Que é o corte cirúrgico no períneo da mulher. Se achava que a episiotomia encurtava o período expulsivo e que também protegia o bebê daquela compressão exagerada da cabeça fetal, né? E isso, né? Hoje nós temos vários estudos científicos, todos os estudos controlados, incluindo as revisões sistemáticas da Biblioteca Cochrane, mostram que a episiotomia não só é desnecessária, como ela é prejudicial. Ela causa danos, ela vai aumentar a dor no período pós-parto para a mulher, ela vai diminuir aumentar o tempo de cicatrização. Então, vai se usar fios, e os fios corpo estranho, que vai diminuir o tempo, vai demorar mais a cicatrização do períneo da mulher, né? Então, nós podemos trazer essa assistência baseada em evidências para o nosso hoje, para o nosso dia a dia, para mim, para o meu trabalho de enfermeira obstetra, né? O que eu espero da minha assistência? O que eu espero da assistência da minha equipe, do nosso processo de trabalho da enfermagem? O que eu espero? O que eu quero? Eu quero um desfecho favorável? É claro, eu tenho certeza que todos vocês vão responder que esperam prestar um procedimento seguro, que esperam prestar uma assistência de qualidade e que te traga resultados positivos. Mãe e bebê bem. É isso que todos nós esperamos da obstetrícia, não é? E então, não existe outra forma de se trabalhar na obstetrícia hoje sem ter como base estudos científicos sólidos, ou seja, uma assistência baseada em evidências. E quando a gente fala deste processo todo, nós lembramos da formação. É muito importante que a formação do enfermeiro obstetra ela seja voltado para essa base, ou seja, tendo como base as evidências científicas nesse processo de formação da enfermagem obstétrica. Então, eu posso falar para vocês em relação à pós-graduação do Sensupeg, em que o que é o nosso diferencial? O curso de pós-graduação do Sensupeg, ele tem como base assistência baseada em evidências. Então, o aluno, dentro da sala de aula, nas disciplinas teóricas, nós trabalhamos com os alunos todas as recomendações em relação ao pré-natal, atenção primária, de qualificação do pré-natal, as recomendações da Rede Cegonha. Em relação à assistência ao parto, nós trabalhamos com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, com diversas evidências científicas atuais, né, sólidas. E também no campo de estágio, o aluno vivencia esse processo de trabalho de nós, enfermeiras obstétricas, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, ou seja, as boas práticas na assistência ao parto e nascimento, né? Então, tanto em centro obstétrico quanto em centro de parto normal, os alunos do Sensupeg conseguem vivenciar e observar, sentir, vivenciar mesmo é a palavra, a responsabilidade de nós, enfermeiros obstétricas, na assistência, no plantão, né? Então, posso falar para todos que a formação do Sensupeg, ela tem como base os mais fortes estudos científicos. Deixei aqui para vocês para vocês lerem também, um link de uma revisão sistemática da Biblioteca Cochrane que compara
o modelo de assistência ao parto com a presença do obstetra, do enfermeiro, e outros modelos de assistência ao parto, que tem como resultado melhores desfechos maternos e perinatais, saúde para a mãe e para o bebê, quando o modelo de assistência ao parto é com enfermeiro obstetra. E aí, o parto humanizado, né? Nós trabalhamos para que se mude um paradigma, né? Um paradigma intervencionista que veio do passado, aquele que coloca a mulher como uma pessoa que é incapaz de parir sozinha, que precisa da figura do médico para parir, né? Então, o enfermeiro obstetra, ele busca proporcionar para a mulher esse tão falado hoje, né? Parto humanizado. Nós sabemos que o cuidado do processo do nascimento, ele vem se modificando, né, com o passado, através dos tempos. Então, no passado, a gente tem a informação a informação, até mesmo pelas nossas bisavós, né? Que as parteiras era quem atendia o parto, era quem cuidava do momento do parto. E se nós analisar, estudar a história da obstetrícia, nós conseguimos entender melhor sobre essa mudança de paradigma que ainda nós estamos vivenciando em relação ao parto, né? Então, se nós estudar a história da obstetrícia europeia, americana e posteriormente a isso a brasileira, a gente consegue entender um pouco mais do que hoje é a obstetrícia, do que nós tínhamos no passado, o que nós trabalhamos hoje, a forma que trabalhamos hoje e o modelo de assistência ao parto que nós defendemos. Nós sabemos, então, que o passado ele foi caracterizado pelo cuidado das parteiras, né? O parto acontecia lá no ambiente domiciliar, na casa da mulher, então era um ambiente que ela conhecia, que ela se sentia segura. E a parteira, quem era a parteira? Era aquela mulher conhecida pela família, que a comunidade reconhecia ela como quem sabia lidar com o parto, quem sabia atender o parto, né? E o parto ele acontecia então em casa, a mulher podia escolher as posições que ela sentia vontade de fazer naquele momento. Então, nós temos instintos, né? A gente precisa se movimentar durante o trabalho de parto. E nesse modelo não intervencionista, que era esse modelo atendido por parteiras, a mulher podia se movimentar, gritar, vocalizar. Hoje nós temos técnicas cientificamente comprovadas que abrir a glote, né, a técnica chamada open glots, ela favorece, ela relaxa a pelve materna, né, que é o quê? Nada mais é do que gritar. Então, a mulher poderia gritar, a mulher podia se alimentar, ela podia ter perto dela, de repente, alguém que fosse da confiança dela, que deixasse ela mais calma, né? Então, nesse tempo das parteiras, o paradigma de assistência ao parto, ele era não intervencionista. Ele considerava o parto como um evento natural, totalmente afastado da prática médica. A literatura traz para nós relatos do século XVII e XVIII bem interessantes, né? Então, nessa época, as mulheres pariam agachadas, sentadas. O médico, ele só intervia no caso de alguma o médico, o homem, né? No caso de alguma emergência mesmo, mas mesmo assim, as mulheres preferiam parir com as parteiras. Por quê? Porque elas sabiam que com as parteiras elas tinham o apoio não só físico, mas também psicológico e também tinha aquela relação com o tabu, né, de mostrar o genital para o médico. Então, as mulheres preferiam a parteira ao invés do médico, que na literatura nos conta que nessa época eles também já eram insensíveis à dor, né? Então, o gritar, o sentir dor já era algo que colocava a mulher, que infantilizava a mulher, né?
E no século XVI, a literatura traz como forte marco o uso do fórceps, trazendo para a cena do parto a figura do médico, trazendo a ideia de que o parto precisa ser controlado, que é necessário a presença do médico. Então, passa-se, nesse momento, a se ter um paradigma intervencionista. Também se marcou a mudança de posição, do vertical para o horizontal, né? Então, a partir do século XX, a literatura traz para nós fortes indicações que foi a partir do século XX que o parto foi institucionalizado. O que é a institucionalização do parto? Uma palavra também difícil de falar, né? É a ida do parto para o hospital. Então, o parto sai de dentro do domicílio, da casa da mulher e passa a acontecer dentro do ambiente hospitalar. O que aconteceu com isso? Se tem dentro do hospital profissionais habilitados para cuidar da mulher, para atuar nos partos de risco, nas intercorrências, né? Acesso à tecnologia, a insumos, a medicações, a equipamentos. Então, se passou a monitorar a atividade uterina, também a vitalidade fetal, né? E isso representou uma condição real de se evitar a mortalidade e a morbidade, principalmente nos partos de risco, né? Mas temos aí um paradoxo citado por Diniz, né? Apesar de o parto, ou seja, a mulher contar com o hospital, que tem lá o profissional médico, o profissional enfermeiro, tem toda a tecnologia necessária para monitorizar o trabalho de parto, para intervir no caso de intercorrência, nos partos de risco, existe uma contradição aí. As complicações elas não vêm diminuindo e sim aumentando muitas vezes por esse excesso de tecnologia, pelo uso abusivo, pelo uso indiscriminado de técnicas e procedimentos que deveriam ser utilizados de forma criteriosa. E aí, o que nós chamamos de intervenções desnecessárias, né? Então, a gente pode dar vários exemplos de intervenções que ainda vêm sendo realizadas de forma indiscriminada e que são causadoras de danos para a mãe e para o bebê, dentro do ambiente hospitalar. Então, dentro daquele ambiente que mostrava uma condição real de evitar a morbidade, o dano e a mortalidade da mulher e do bebê, né? Aí eu pergunto para você aí, o nascimento no ambiente hospitalar, ele submeteu a mulher a que tipo de assistência? Olha a imagem lá, olha a foto lá. Essa imagem aqui, ela não é de anos, de décadas atrás, não. Ela é de pouco tempo atrás. Então, a institucionalização do parto, a ida do parto para o hospital, submeteu a mulher a normas e procedimentos, rotinas rígidas, que não respeita o ritmo natural, que não respeita a fisiologia da mulher, né? Então, hoje, as evidências científicas deixam claro para nós, os estudos, que parto de baixo risco, se eu quero um desfecho positivo, se eu quero um resultado favorável, mais saúde para a mãe e para o bebê, esse parto ele deve acontecer, evoluir mais fisiológico o possível, né? Então, eu trouxe aqui para a gente conversar alguns procedimentos que vieram com a institucionalização do parto, que passou a ser rotina, e como nós já conversamos, com base naquela obstetrícia baseada no achismo, né? Então, a tricotomia. A tricotomia é um dos procedimentos que hoje os estudos já comprovam que é relacionado com o aumento do risco de infecção. O enema, os estudos também já comprovam
que, se realizado o enema, a mulher vai fazer fezes líquidas que vai contaminar todo o campo, então também não é recomendado. A restrição no leito, né? Ainda a gente observa a restrição no leito em algumas maternidades. A restrição no leito, restrição da mulher, a mulher ficar só sentada ou só deitada, isso é prejudicial. Nós mamíferos, nós temos instintos, a mulher precisa se movimentar, precisa encontrar posições favoráveis para ajudar a evolução do seu trabalho de parto, né? Então também não é recomendado, é recomendado que a mulher se movimente, que ela seja protagonista, que ela faça as suas escolhas. A restrição alimentar. A restrição alimentar também é outro procedimento que veio com o parto indo para dentro do hospital, né? A mulher passa a ficar horas sem se alimentar, com a justificativa de que se ela vier a necessitar de uma cirurgia geral. E hoje nós sabemos que as chances são mínimas, ou seja, é a indicação de que a mulher se alimente. A ocitocina, utilizada de forma rotineira, também não é recomendada. A cardiotocografia utilizada discriminadamente também não é recomendado. A episiotomia, a cesariana, a gente já falou um pouquinho, né? A própria cesariana, ela é uma intervenção desnecessária na grande maioria das vezes e que pode sim, não sou eu que estou falando, são as evidências científicas que ela pode ser responsável por vários danos, a mãe e bebê, né, hemorragia, principalmente relacionada à prematuridade e as complicações que vêm acerca da prematuridade, né? A solidão, a mulher ficar sozinha. Então, o parto indo para dentro do hospital passou a deixar a mulher sozinha nesse ambiente. A mulher sozinha, nós sabemos, os estudos mostram que não é legal, né? Que o parto evolui de acordo com a situação hormonal dessa mulher, conta também com fatores hormonais, psicológicos da mulher e o apoio de alguém que ela tenha confiança nesse momento é super importante, né? E aí também, com o parto vindo para dentro do hospital, veio a violência obstétrica, veio a violência física, psicológica para a mulher, uma violência verbal também a gente escuta até hoje, nos dias de hoje, né? E a cesariana passa eletiva, marcada, né? Passa a ser uma possibilidade da mulher fugir daquele parto degradante, daquele parto repleto de intervenção que pode causar danos para mim e para o bebê, né? Então, o que é o parto humanizado? Pergunta aí para vocês. Se nós tivéssemos hoje juntos fazendo uma boa aula e na nossa avaliação, nas nossas atividades, tivesse essa questão, escreva, anote, registre o que é parto humanizado. O que você iria responder para mim? Tenho certeza que muitos de vocês vão responder que o parto humanizado é aquele que é centrado na mulher, que preza pela autonomia, pelo protagonismo da mulher. O parto na água é o parto no local que a mulher se sinta melhor. O parto que promove uma ambiência é o parto em que a mulher escolha posições, que tenha direito do acompanhante, o parto que a mulher decida sobre os procedimentos, a conduta médica, a conduta de enfermagem que é necessária nesse momento. Então, quando a gente pensa em parto humanizado, a gente pensa em vários aspectos, né? Principalmente aquele que busca trazer o parto para algo menos intervencionista, mais fisiológico, centrado na mulher e
que trate esta mulher com dignidade, que trate essa mulher muito bem neste momento, não só a mulher, como o bebê também, que está chegando no mundo, né? Neste momento que é único para a vida dela, né? Então, esse movimento da humanização do parto, ele veio à contraposição dessa forma de nascer, dessa forma que a institucionalização do parto promoveu, um parto repleto de intervenção, nesse modelo tecnocrático, baseado na figura do médico, e que colocou a mulher como algo que precisa do médico, que precisa de procedimentos, que precisa de monitorização fetal contínua para que o bebê nasça bem, que precisa da cesariana, né? E isso nos faz pensar um pouco sobre a nossa assistência, né? Sobre o conceito de parto humanizado nos faz pensar sobre o nosso fazer. E eu trouxe aqui para vocês um conceito da Melania Murin, que é super completo em um conceito super completo sobre o que é o parto humanizado, né? Ela destaca que ele consiste na integração de 3 pontos fundamentais: a visão do parto como um evento multidimensional, que engloba várias coisas, holístico, biopsicossocial e também o espiritual, que ele deve respeitar a autonomia, o protagonismo da mulher, o direito de escolha da mulher, ou seja, o parto centrado na mulher e vinculado às sólidas evidências científicas, né? Então, se eu pensar em parto humanizado e é igual à evidência científica, está super correto, porque dentro dos estudos científicos estão lá as recomendações de a gente considerar tudo aquilo que eu falei antes para vocês, né? Todos aqueles pontos, considerar a mulher biopsicossocial, né? Considerar o protagonismo da mulher, a ambiência, o direito acompanhante, ao direito a essas não intervenções desnecessárias, né? O direito ao fisiológico, que se respeite o natural, ou seja, direito a uma assistência segura, a um cuidado, né? Um cuidado seguro que traga desfechos favoráveis para a mãe e para o bebê. Então, resultado positivo para a mãe e para o bebê. A Organização Mundial da Saúde, ela traz para nós, da obstetrícia, as recomendações para assistência ao parto normal. Então, ela faz de tempos em tempos, elabora recomendações mundiais, né, em relação à assistência ao parto. São vários representantes de todos os países do mundo, eles se juntam para elaborar essas recomendações e, posterior a essa elaboração, cada país traz para a sua realidade, né? Nós temos uma referência que foi as recomendações da OMS de 1996, que ela é vista como uma referência para implantar o parto humanizado nos hospitais, né? O Ministério da Saúde traduziu para o Brasil, intitulou Maternidade Segura, Assistência ao Parto Normal, esse que está aparecendo aí na tela para vocês. E em 2000, esse aqui, ó, de 96, tá? Ele traz ali as práticas que devem ser estimuladas, que devem ser realizadas ou não, as que são realizadas e são inadequadas. Então, muitas das práticas que hoje fortes estudos comprovam, destacam que não é para se realizar, que é desnecessário, que é contraindicado, nessa recomendação de 96 já se falava, já se citava. Em 2010, nós contamos com as recomendações da OMS de 2018, já temos elas traduzidas para o Brasil, e esse ano foram elaboradas recomendações 2020, que ainda a gente não teve acesso, né? No Brasil,
a nossa, quem representa o Brasil nessa elaboração é a Melânia Amorim. Essa é uma médica, ginecologista obstétrica, ela é um ícone para nós no Brasil, não só Brasil, mas mundo também. E ela, 2018 e 2020, também nos representou nessas recomendações da OMS em relação à assistência ao parto normal, tá? Fiquei um pouco na frente aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Aí. Eu trouxe aqui para nós conversar um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro obstetra hoje. Então, são vários os locais que nós podemos encontrar o trabalho competente do enfermeiro obstetra, não só competente, mas também com um perfil extraordinário, um perfil que não conseguiríamos encontrar com outros profissionais, né? Então, a cada dia nós encontramos um número maior de profissionais atuando, não só na rede privada, pública, na rede pública, mas também na privada, na particular. E eu trouxe alguns aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, pensando em ambiente hospitalar, o enfermeiro hoje ele está atuando de forma competente e trazendo resultados super positivos, resultados que nós conseguimos observar através dos índices de melhoria de qualidade assistencial, de melhoria dos índices de mortalidade, como eu já falei, né? De morbidade e mortalidade materna, infantil e fetal. Então, pensando em ambiente hospitalar, o enfermeiro hoje ele pode trabalhar em maternidades, no centro obstétrico, alojamento conjunto, na UTI obstétrica para os locais que é realidade, né? Ambulatório de alto risco, casa da gestante bebê puérpera, que é vinculada ao hospital, os gerenciamentos dentro do hospital também, então a gerente assistencial, gerente das ações de rede cegonha, de banco de leite, de segurança do paciente em maternidade, no centro de parto normal intra-hospitalar também. O que é o centro de parto normal, gente? Muitos de vocês acreditam que não conheçam ainda essa prática. E apesar de que nós já temos estágio da Faculdade Sensuteg, da pós-graduação obstetrícia, dentro dos centros de parto normal. O centro de parto normal é SUS e é um ambiente onde acontecem os partos de baixo risco e que são acompanhados pelo enfermeiro obstetra. Não tem o médico, não tem o pediatra, não tem o anestesista, apenas equipe de enfermagem. Então, a responsabilidade em atender todo o trabalho de parto, o parto e assistência imediata ao recém-nascido e no pós-parto da mulher é do enfermeiro obstetra. É uma recomendação? É uma recomendação forte dos estudos científicos, que mostram que nos modelos de assistência ao parto em que isso já acontece, traz uma diminuição dos índices, da quantidade de intervenção desnecessária, aquela que nós falamos um pouco tempo atrás, e traz um desfecho favorável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, diminui o índice de morbidade e de mortalidade. E a gente observa que isso vem acontecendo. Os centros de partos normais, eles vêm sendo estruturados no nosso país a cada dia mais, em maior quantidade, tá? Então, esse centro de parto normal que eu citei aqui nesse slide é o intra-hospitalar. Ele pode acontecer dentro do hospital, não junto ao centro obstétrico, dentro do ambiente hospitalar, mais longe, separado do centro obstétrico. Ou ele pode também ser constituído fora do hospital, até 20 minutos de distância do seu hospital de referência, tá? Na mesma modalidade. Quem atua lá é a responsabilidade do enfermeiro obstetra. Eu já conheci várias, aqui na minha cidade não temos centro de parto normal ainda. Eu já conheci vários centros de parto normal, visitando
os hospitais, as maternidades, para fechamento de convênio para pós-graduação em vários estados do nosso país. E a gente consegue observar o quanto é competente o trabalho da enfermagem obstétrica e analisando os números, os índices, a gente consegue observar a diferença, que a enfermagem faz a diferença em relação à diminuição da intervenção e melhoria da qualidade assistencial e satisfação das mulheres, né, das famílias. E também eu anotei aqui, vinculado ao hospital, outra oportunidade de trabalho, que é através da equipe privada, que atende no hospital. Então, hoje, é muito crescente a quantidade de equipes que atende particular. É contratado pela mulher, pela família, e o enfermeiro obstetra, ou sozinho, ou em duplas, ou em grupos, né, em equipe, o nome vem daí, presta assistência ao pré-natal, ao parto, pós-parto, aleitamento materno, né? E algumas equipes conta com a atuação do médico junto, mas a grande maioria das equipes privadas de atendimento ao pré-natal, parto e puerpério são de enfermeiras obstétricas mesmo. E temos equipe que atende o parto no hospital, outras não. Outras só atende o pré-natal e até o momento de maternidade, e outras equipes atende sim ao parto também dentro do hospital, né? Isso a gente vai conversar bastante nos nossos encontros, falando aí para os alunos que estão iniciando. Isso depende também do hospital, né? A abertura, se consegue entrar ou não naquela determinada maternidade, para acompanhar o parto da minha gestante, que eu estou atendendo particular, né? Também nós seguimos atuando, né, no particular, no parto domiciliar planejado, né? Que nós chamamos de PD, parto domiciliar. O parto domiciliar, gente, ele não acontece, então, no hospital. A equipe atende o pré-natal da mulher, atende o parto na residência dela e o pós-parto também. Então, a mulher não vai em momento nenhum para a maternidade. É uma possibilidade também de trabalho para a enfermagem obstétrica que vem crescendo dia a dia no nosso país. Então, com o passar do tempo, a gente vê que cada vez temos mais equipes. Aqui eu sou de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, nós temos diversas equipes de parto domiciliar planejado, equipes super competentes e que estão fazendo um trabalho incrível com as famílias, com as mulheres que desejam, que escolheram, que optaram por ter os seus bebês desta forma, né, no seu domicílio. A equipe particular que eu já falei para vocês, assistência ao aleitamento materno, então o enfermeiro obstetra, ele tem competência e ele é habilitado, segundo a Lei 7498, para prestar consultorias. Então, ele pode prestar a consultoria, a assistência em relação ao aleitamento materno, tá? Outra possibilidade de trabalho, de atuação também, é as consultorias nos hospitais. Eu faço consultoria na atenção primária em diversos municípios em relação ao pré-natal, a qualificação do pré-natal. Então, nós organizamos fluxogramas, organizamos protocolo de pré-natal municipal, regional, na região de saúde, junto à macro-região de saúde, né? E nós podemos fazer essa consultoria também em clínica particular, na atenção especializada, em consultórios também, tá? É uma possibilidade de atuação da enfermagem obstétrica. Na atenção primária, então, nós podemos e fazemos sim um trabalho competente na saúde da mulher, no planejamento reprodutivo, na atenção ao pré-natal, com o objetivo de qualificar o pré-natal, e na gestão em relação à saúde da mulher, em relação ao pré-natal, né? Na atenção especializada,
Também a gente vem trabalhando cada vez mais. Nós contamos com a enfermagem obstétrica atuando no alto risco, né? Não só na assistência, mas na gestão também. Então, pessoal, foi muito bom conversar com vocês essa noite. Deixo aqui meu muito obrigado a todos. Aos alunos novos, deixo muito obrigada com as fotos dessas meninas, dessas alunas que já estão no processo final de formação, no estágio curricular obrigatório no final, né? Então, meu muito obrigada e até breve.